Você quer saber como não se colocar no lugar do coleguinha que toma uma cadeirada ou do coleguinha que dá a cadeirada? Então fica comigo aqui nesse vídeo. Prometo que vai ser um vídeo curtinho, eu não vou me estender muito. E para quem não me conhece, meu nome é Dora Ghiseline, eu sou psicanalista. Eu tenho também mais de 15 anos na área de RH. Sou especialista em psicologia organizacional. Estudei muito sobre comportamento, sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional, sobre saúde mental e sobre as famosas soft skills. O que são soft skills? São habilidades que a gente desenvolve, que são habilidades sociais e comportamentais e que podem ajudar muito no dia a dia da gente se posicionar sem risco de tomar uma cadeirada e também da gente manter o autocontrole sem risco de ser a pessoa que dá a cadeirada. Então fica aqui, a gente vai conversar, vai ser rapidinho e eu prometo que eu vou trazer conteúdo que vale a pena, tá bom? E lembrando, já se inscreve no canal também, porque vai ter muito conteúdo por aqui sobre inteligência emocional, sobre soft skills, sobre saúde mental, sobre técnicas para dominância NAD e outras ferramentas que vão te ajudar a não se colocar em nenhum desses dois lugares de fala. Gente, pelo amor de Deus, nós somos adultos, ok? Tem outras formas de se relacionar, de conversar, de conviver, de ir atrás das nossas metas, dos nossos projetos, da vaga que a gente quer, sem se colocar em situações de tomar ou de levar cadeiradas. Por favor, fiquem aqui até o final e já segue para mais conteúdos assim. Vamos lá, primeiramente, do que eu estou falando? Se você chegar aqui nesse vídeo daqui a um tempo, fora de contexto, talvez você não entenda nada dessa questão da cadeirada, então vamos contextualizar? Agora, no último dia 15 de setembro de 2024, teve um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e nós vimos uma cena muito lamentável de um candidato provocando o outro, até esse outro candidato ir lá e dar uma cadeirada nesse primeiro, o que também foi uma situação lamentável. E quantas vezes no dia a dia nós não nos comunicamos de uma forma inadequada, que deixa muito a gente sujeito a ser agredido verbal ou fisicamente, que seja. E em outros momentos, quantas vezes nós não somos a pessoa reativa que vai para cima do outro, né? Seja física ou verbalmente também. Então, como que a gente lida no dia a dia com essa pressão, com esse estresse, com esse monte de coisa acontecendo e com essas pessoas que nem sempre são fáceis, sem se colocar em um desses dois papéis, né? Primeiro, eu sempre parto do princípio que nós somos adultos funcionais. E se você está nesse vídeo, você é um adulto funcional, ponto. Ok? Então, nós somos adultos funcionais, nós precisamos amadurecer e desenvolver formas de conseguir as coisas que a gente quer de uma forma menos instintiva, como a gente viu nesses debates, né? Por um lado, como eu falei, eu vi um candidato numa linguagem de quinta série, cedendo a todos os seus impulsos de provocar os coleguinhas, e provocou um, e provocou outro, colocou apelido em outro, e provocou, até que um foi lá e deu cadeirada nele. Gente, se fosse um de nós, aqui, seres humanos comuns, já seria muito feio. Alguém que está tentando um cargo como prefeito numa das maiores cidades do mundo, essa postura é inadmissível. Mas que essa postura dele nos sirva de exemplo da questão da importância da gente cuidar de alguns aspectos, como o nosso autoconhecimento. Por que essa pessoa tem tanta necessidade de ficar ofendendo as outras? Ah, dá ibope, dá. Dá corte pro canal dele, dá. Dá milhões de em dinheiro, dá. Porque é youtuber e tal, a gente sabe que isso dá repercussão. Mas qual a necessidade interna dessa pessoa fazer isso? De provocar as outras nesse nível? Por que não pode falar numa comunicação mais assertiva, mais limpa, mais adulta? Por que não pode falar assim, né? E aí, trazendo para o nosso mundo, como que você se comunica? O que você está comunicando além das suas palavras? Qual a sua postura? O quão assertivo você é na sua comunicação? Você sabe o que você está querendo passar? Você está passando isso da melhor forma possível?
sabe? Até mesmo porque quando a gente tem um linguajar igual desse candidato, do Pablo Marçal, não é só infantilizado, mas a gente dá margem para as outras pessoas que têm uma linguagem melhor, uma argumentação melhor, uma oratória melhor, quebrar os nossos argumentos com uma facilidade absurda. E aí, se você precisa da sua comunicação, seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos pessoais, por que não se comunicar de uma forma menos agressiva? E aí entra a comunicação não violenta. Eu não preciso xingar o meu colega para mostrar autoridade. Eu não preciso virar para alguém e falar que ele não é homem de fazer tal coisa, isso, aquilo, outro. Eu posso falar de uma outra forma e questionar algumas coisas, algumas posturas, algumas que de repente seriam muito mais teriam muito mais impacto em quem tá me ouvindo, de acompanhar o meu raciocínio e falar, nossa, realmente, né? Por que essa pessoa tá fazendo assim? Por que esse cara não sei o quê? Esse cara não é bom pra esse cargo, sabe? Esse cara realmente não tem essa coragem toda que ele passa ali naquele jornal e tal. Então tem outras formas de eu levar quem está me ouvindo a ter esse mesmo raciocínio sem essa linguagem pejorativa que vira um círculo, né? E que não leva a nada, que ninguém se entende. Então, aí a gente entra de novo, como eu falei, nas soft skills. Comunicação. Por que você se comunica da forma que você se comunica? E a forma que você se comunica é a melhor? Você tem muita clareza no que você vai comunicar? Você organiza isso dentro da sua cabeça antes de você falar? Para que a sua comunicação chegue de uma forma que ela tenha o resultado que você quer. Então, essas coisas que a gente tem que pensar no dia a dia. Segundo, como está a minha inteligência emocional? Como que eu reajo às críticas, aos confrontos, àquela pessoa mais difícil? Porque todo lugar, toda família, todo ambiente de trabalho vai ter alguém mais difícil. Como que a gente reage a isso? Quando a gente reage quando é contrariado, quando a gente é agredido verbalmente, quando alguém provoca a gente verbalmente. Então eu quero trazer esses questionamentos aqui para vocês. Né? Pegar essa situação que aconteceu e chamar a sua atenção para o quanto você tem autoconhecimento de quem você é, o que você quer, o que você procura com a sua comunicação, onde você quer chegar, o que você quer que as pessoas que te ouçam façam. Que aí tá o grande pulo do gato da comunicação. A minha comunicação não é só comunicar algo, eu tenho um resultado que eu quero alcançar. Eu quero impressionar, eu quero persuadir, eu quero vender, eu quero negociar, eu quero me justificar, eu quero convencer, eu quero fazer o que com a minha comunicação? E a forma que eu estou fazendo é a melhor? Então vamos começar a pensar nisso e desenvolver isso. Questão de inteligência emocional. Eu me conheço, eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei o que me dá vontade de dar cadeirada no coleguinha. Pois se eu não sei, tá na hora de eu começar a pensar. Por quê? Porque na hora que eu chegar num lugar e estiver alguém difícil que estiver ali me provocando, como que eu vou me comportar sem ser realmente pegar o que eu estiver ao alcance da mão e pá na cabeça do sujeito? Entende? Então a gente precisa desse autocontrole. Nós estamos num período de pessoas muito reativas, de muita violência para tudo quanto é lado. A gente vê violência no trânsito, a gente vê violência nas escolas, a gente vê violência em tudo quanto é canto que a gente entre. Então, vamos parar de participar dessa conversa, vamos nós fazer a diferença e não participar dessa conversa, sair desse ciclo de violência, de reatividade, entendendo o que a pessoa faz que pode me provocar e trabalhando isso antes de entrar em situações, principalmente quando eu sei que são situações onde vou ser provocada, onde eu sei que vão ser situações ali que, tipo, tem aquela pessoa difícil que ela vai bater em algum ponto. Como que eu já me preparo para isso antes? Como que eu desenvolvo isso antes? E aí a terapia também nos ajuda muito, porque se você tem um acompanhamento terapêutico, onde você possa falar da sobrecarga que está em você, que hoje todo mundo está sobrecarregado, ou cansaço, transtornos. Eu tenho que lidar com a depressão, com a ansiedade, com não sei o que, e contas de família, isso, aquilo, outro. E como que eu não piro? E como que eu não me coloco num ponto que qualquer coisa vai ser a gota d'água para transbordar ou perder a razão, sendo realmente fisicamente agressiva ou verbalmente,
ou dando um show e gritando, como que eu me ponho, como que eu me poupo dessas situações? Então, a gente subestima muito a questão de saúde mental e de desenvolver, sim, inteligência emocional. Teve uma época que era moda falar de inteligência emocional, mas essa época passou e as pessoas hoje falam um pouco sobre isso. Vamos voltar a conversar sobre isso, vamos voltar a olhar a nossa inteligência emocional, a entender como que a gente funciona, como que o que dispara algumas emoções minhas e como que eu ajo com isso para não ficar sujeito a qualquer engraçadinho com mentalidade de quinta série, tirar a gente do eixo a ponto da gente perder realmente o senso e tudo, o autocontrole lá e bater no outro, né? Vamos olhar para isso e aí fica para finalizar aqui o vídeo, tem situações na vida que são inevitáveis. Lidar com gente difícil é uma delas. Independente do que você trabalha, ou se você não trabalha, só convive com a sua família, se você estuda, é impossível você ficar ileso e até mesmo num transporte que você pegue ou num trânsito que você pegue, é muito improvável que você passe a vida ileso de pessoas difíceis. Agora, o que vai mudar o desfecho da história de um espetáculo ridículo como que a gente viu, de ser agredido ou de agredir, para uma outra situação de conversar, de resolver, ou de não resolver conversando, mas buscar meios legais para resolver, vai ser o quanto de maturidade você tem, o quanto de inteligência emocional você tem, o quanto de autoconhecimento você tem, de saber quando se retirar de algumas situações, quando falar e quando não falar, como falar para alcançar o que você quer e como não falar, e autocontrole. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso, seja dentro da terapia, seja no dia a dia, seja através de um autoquestionamento mesmo, de um diálogo interno. Ah, eu passei por uma situação, me estressou muito. O que me estressou nisso? Ah, eu senti muita raiva da situação. Por que eu senti raiva dessa situação? Por que essa pessoa fez eu ter tanta raiva assim? O que em mim reagiu ao que essa pessoa falou? O que eu preciso trabalhar? E fazer assim essa lição de casa. Parece chato, parece difícil, mas não é. Questão de costume, é questão de você ter cada vez mais percepção de quem você é, de como você funciona, de como você reage e do que você quer. Qual objetivo você quer, onde você quer chegar e começar a agir coerente com isso e desenvolver habilidades que te aproximem disso e, consequentemente, quanto mais você desenvolve isso, você não vai ficar ileso de pessoas assim, dos Paulos Marçais da vida ou dos Atenas da vida. Não, você não vai ficar ileso disso. Mas você vai conseguir se colocar sem perder a razão, você vai conseguir buscar os seus objetivos sem perder a sua saúde mental no processo, sem perder seu eu primário no processo, sem ser visto de uma forma que de repente não é o que você quer ver. Então esse vídeo tem esse intuito. Não seja a pessoa que dá a cadeirada nem a que leva a cadeirada. Seja a pessoa que desenvolve sua saúde mental, sua inteligência emocional, suas habilidades comportamentais e sociais e consiga transitar em ambientes mesmo caóticos, porque hoje é tudo muito caótico, essa é a real, sem se colocar em determinadas situações assim.